Boa noite, meu povo! Boa noite! Boa noite, vou esperar o pessoal entrar um pouquinho, esperar uns minutinhos para o pessoal ir entrando. Oiê, oiê! Muito bom, muito bom. Vamos embora, meu povo? Vamos começar nossa live? Seguinte, antes de qualquer coisa, seja muito bem-vindo. Aliás, antes de dar bem-vindo, deixa eu colocar o moderador, porque eu sempre esqueço, gente. E não tô achando o Marcos aqui, não. Vai o Rafa. Não tô achando, então vai o Rafa. Tá? Não tô achando. Vamos lá, antes da gente começar a live, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira live de esquenta, né, da Black Friday Jornada Confeiteira de 5 a 20 mil. Essas aulas de esquenta aqui, eu quero ensinar você, né, a se tornar uma confeiteira reconhecida, uma confeiteira que fatura entre 5 e 20 mil reais todos os meses. Pra quem não me conhece, eu sei que tem muita gente nova chegando aí e não me conhece, me vê e fala, nossa, quem que é essa mulher? Então vou me apresentar pra vocês, meu nome é Nina Ortega, eu sou cake designer, especialista em bolos personalizados de pasta americana e como eu sempre falo, minha missão é ensinar você a faturar entre 5 e 20 mil reais todos os meses com confeitaria artística. E durante essa aula de hoje em específico, eu vou falar sobre massas. Qual é a massa ideal para você fazer um bolo de pasta americana? Por que você usa uma e por que você usa outra, né? O que diferencia uma massa da outra? Os métodos, que métodos são esses que existem, que você escuta? Método direto, método por adição, método reverso, método espumoso. E na verdade você fica aí perdido. Ou quando você faz massas aí na sua casa e acontece alguma coisa e você nunca sabe o porquê aconteceu. Ah, minha massa não cresceu. Ah, minha massa ficou farelenta. Ah, minha massa ficou quebradiça. Ah, minha massa ficou com barriga em cima, como essa. Ah, minha massa... A gente nunca sabe o porquê que aconteceu, né? Então essa live de hoje, gente, vai ser muito boa para você começar a entender sobre massas. Antes de eu começar essa aula, vou pedir um favor para vocês. Bora todo mundo compartilhar essa live, né? Eu tô aqui me comprometendo, vão ser mais de 10 dias, vão ser muito mais de 10 dias de live, de aula todos os dias, às 20 horas. Hoje a gente vai falar sobre massas. Amanhã a gente vai falar sobre ganache. Eu vou fazer vários ganaches aqui para vocês, né? Para vocês poderem ver as diferenças. Na próxima aula a gente vai falar sobre bolo esculpido, a gente vai começar a esculpir um bolo, vai fazer um bolo no formato de um bebê, então tem muita aula, então eu quero pedir para vocês compartilharem essa aula, vocês me ajudam, eu ajudo vocês e vocês me ajudam, tá bom? Compartilha e escreve aí embaixo para mim, compartilhei, Nina, para eu saber que você compartilhou, para eu saber que você também tá aí me ajudando nessa, tudo bem? Seguinte, gente, dia 17 vai rolar nossa jornada confeiteira de 5 a 20 mil, versão Black Friday. Para você não perder essa aula a gente vai fazer um bolo de camisa, no formato de camisa, só que é um bolo em pé. É um bolo esculpido 2D, né? Você vai entender, é uma técnica super bacana, eu amo essa técnica, dá para fazer vários estilos de bolo. Então, se você não quer perder essa aula, já vai lá no link que tá na bio. Coloca o link que tá na bio. Aí sim, tô vendo, pessoal. Compartilhei. Muito bom, maravilhosas. Muito obrigada. Vai lá no link que tá na bio, tá? E já pega o seu ingresso para você poder participar dessa aula. Eu já dei, na verdade, há uns um ano atrás, mais ou menos, eu dei uma aula dessa, nesse mesmo modelo, só que foi pago, né? Foi uma aula paga. E agora eu vou oferecer para vocês essa aula gratuita. Então não percam essa aula. O que mais, Nina, que eu preciso fazer? Lá na minha bio também você consegue ativar o alarme para as aulas, né? Então, tá lá direitinho, ativa o alarme, ativa o lembrete para todas as nossas aulas, para você não perder nenhuma aula de esquenta, certo? Porque essas aulas não vão ficar salvas, beleza? E aí me manda o print, manda para mim o print que eu quero ver se você compartilhou, o pessoal que tá me mandando print, eu dou uma olhadinha lá. Manda o print para mim lá no meu Instagram, tudo bem?
Outra coisa, olha, muito bom, bastante gente, muito legal, show, obrigada. Então, ó, seguinte, deixa eu ver, eu tô colando os recados que eu tenho que dar, porque eu não sou obrigada a decorar tudo, então estou colando. Marcos montou todo um cronograma, mas meu computador tá lá, meu computador não liga aqui, então, enfim, vamos lá. Depois da aula, quando a gente finaliza a aula, quem estiver nos grupos do WhatsApp, a gente vai mandar o resumo de todas as aulas que a gente fizer lá pro grupo do WhatsApp. Tem alguém aqui que não está no grupo do WhatsApp? Como que faz para você entrar no grupo do WhatsApp? Vai lá na bio, pega o seu ingresso e aí você já vai cair direto num grupo do WhatsApp. Você vai clicar e colocar, entrar no grupo do WhatsApp. Você já vai estar lá naquele grupo e aí você não precisa se preocupar porque a gente vai mandar o resumo de todas as aulas para esses grupos do WhatsApp. Inclusive essa aula é uma aula muito boa e vai ter um resumo muito bom com receita e tudo, então vale muito a pena pegar o resumo, tá? Ó, quem tá falando vai lá no link da bio, pode ir lá fazer isso agora, que eu só tô explicando, vai lá no link da bio, clica lá, entra no grupo do WhatsApp, você já pega o seu ingresso e aí você já vai estar no grupo do WhatsApp. Tudo bem? Beleza? Então vamos começar? Então, agora que eu entrei, que o pessoal tá entrando mais agora, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de esquenta da Jornada Confeiteira, né? Dos nossos esquentas, as nossas aulas de esquenta da Jornada Confeiteira de 5 a 20 mil reais, versão Black Friday. Gente, se prepara. Se prepara, porque dessa vez, se tu não virar águia dessa vez, olha, eu não sei nem mais o que dizer, hein? Não sei mais nem o que dizer. E aí tem muita gente que me pergunta, Nina, o que é essas lives de esquenta? Como assim? O que é isso? Gente, essas aulas, essas lives de esquenta, nada mais é do que uma forma de você me testar como professora, de você me conhecer, ver se faz sentido aquilo que eu falo, ver se o meu conhecimento vai ser importante para você, vai fazer diferença na sua jornada, vai transformar a sua jornada, tá? Então, por isso que a gente sempre faz essas aulas de esquenta antes da jornada, porque na jornada, vocês já sabem, a gente abre as inscrições lá para formação e aí, gente, não tem mais chororô, tá bom? Vamos lá? Vou beber água, gente, tem tanta luz aqui agora que eu tô até com falta de ar, de tão quente que tá. Pera aí, isso que nem tá calor aqui, tá um vento que vocês não têm noção. Vamos lá. Seguinte, vamos começar aqui a falar sobre massas. Ah, Nina, mas você é especializada em bolos de pasta americana. Sim, eu sou. Só que é o seguinte, gente. Tudo começa a partir na massa de bolo. Se você não tem uma massa de bolo perfeita, se você não sabe qual massa de bolo ideal usar, acontecem várias coisas que vão desanimando você. Por exemplo, ah, Nina, eu faço bolo, meu bolo da barriga. Ah, Nina, meu bolo rachou. Ah, Nina, eu coloquei calda demais no meu bolo, não aguentou. Ah, Nina, então tudo começa através da massa do seu bolo, tá? Claro que depois vem recheio, depois vem parte de brindagem, depois vem parte de decoração, só que é muito importante você saber sobre isso. O que mais que é tão importante? Você saber sobre os métodos que são feitos a massa. Gente, massa não é simplesmente você ir lá na internet, pegar uma receita e ó, bom, beleza, show. Não, dá pra fazer isso? Óbvio que dá. Só que não é só isso. Por quê? Por exemplo, a gente vai falar aqui de um método. Para as pessoas que querem fazer bolo esculpido, a gente vai fazer muito bolo esculpido durante essas lives de esquenta. Para as pessoas que querem fazer bolo esculpido, existe um pulo do gato que você pode mudar o método da sua massa e você consegue fazer uma massa mais densa, ou você consegue deixar uma massa mais fofa, né? Ou você, ai, minha massa tá ficando muito dura, Nina. O que você tá fazendo de errado? O que será que tá acontecendo, tá? Então, por isso que é tão importante você saber sobre massas. E para começar essa aula, o que eu preparei? A gente vai começar falando sobre métodos, tá? Alguém já ouviu falar sobre métodos? Ou não, melhor, não ouviu falar? Nunca nem ouviu falar sobre métodos? Como assim? Eu sei que tem massa pão de ló, eu sei que tem massa chiffon, eu sei que tem massa manteigada, genoise, mas métodos? Como assim? O que é isso? Tem alguém aqui que nunca ouviu falar sobre esse tipo de métodos? O que eu quero falar para vocês? Os métodos de preparo de bolo são o que mais interferem no resultado final do seu bolo, tá?
Ah, Nina, mas não são os ingredientes? São, também são os ingredientes, mas a forma que você prepara, o método... Ó, tem bastante gente aí que nunca nem ouviu falar de método. Então hoje, cara, depois você vai me contar o que você achou dessa aula, tá? Os métodos de preparo, a forma que você vai preparar o seu bolo conta muito. Podem ser os mesmos ingredientes feitas de maneiras diferentes, né? Então vocês vão ver que vai fazer muito sentido. Vocês não vão enxergar o que tá escrito aqui, porque tá virado. Eu sei que tá ao contrário para vocês, tá? Mas não se preocupem, porque tudo isso daqui vai estar lá no material de apoio. Então não precisa se preocupar, tá, gente? Vai estar tudo lá no material de apoio. Pra gente começar a falar, eu preciso dizer que existem algumas massas. Quais massas? Massa amanteigada, massa genoise, massa chiffon e pão de ló, né? São esses 4 tipos de massa aí que a gente costuma fazer, certo? E eu vou explicar sobre cada uma delas. Para eu começar a explicar sobre cada uma delas, eu preciso falar, por exemplo, sobre o método cremoso. Vamos começar com o método cremoso. O que é o método cremoso? É toda a massa que a gente começa com algum tipo de creme, né? Para começar a nossa massa. Como assim, Nina? Quando a gente pega, normalmente a base é manteiga e açúcar. Quando a gente pega uma massa e a gente começa batendo manteiga e açúcar na batedeira até virar um creme fofo e esbranquiçado, né? Vocês cansam de ouvir sobre isso, né? Bate até, ó, não gosto de pão de ló. Bate até ficar um creme branco, esbranquiçado e fofo. Esse aqui é o método cremoso, tá certo? Normalmente a base dele é a gordura, porque a gente começa com a manteiga, né? Então a gente vai batendo, até formar um creme bem fofo, bem esbranquiçado. Todas as massas feitas com o método cremoso, elas são mais pesadas, elas são úmidas e elas são mais estruturadas, tá? Hoje você vai entender qual é a massa perfeita para você fazer o seu bolo de pasta americana, tudo bem? E elas são elas são muito estruturadas, né? Então, método cremoso você já sabe. Viu uma receita e na receita tá mandando você bater manteiga com açúcar, você já sabe que é método cremoso, beleza? Dentro da família de método cremoso existe um outro método, que é o método cremoso reverso. Nina, que parada é essa? Método cremoso reverso. O que consiste o método cremoso reverso? A gente começa a bater a manteiga com a farinha. Nina, como assim? Você vai bater a sua manteiga junto com a sua farinha. Você vai misturar, vai virar uma farofa mesmo. Nina, mas por que raio eu iria começar a bater? Não faz sentido, né? Mas bater a manteiga com açúcar e pronto? Gente, o que acontece? Quando a gente bate a manteiga com a farinha, a gente tem uma massa muito mais densa. Você vê que podem ser os mesmos ingredientes de uma massa manteigada, por exemplo, só que a gente tem, como é que eu posso falar? Estruturas diferentes, né? Cada massa vai ficar muito diferente da outra. E por que a gente bate a manteiga com a farinha? É como se a gente pegasse a farinha, os grãos de farinha e a gente, né, encapasse ele com uma gordura, encapasse os grãozinhos de farinha com a manteiga com uma gordura. E o que isso acontece? A gente evita o glúten, a formação de glúten na nossa massa. Para quem tá perdidão aí, não tá entendendo nada, quando a gente vai bater a nossa massa e a gente mistura, né, põe farinha, a partir do momento que a farinha entra em contato com algum líquido, ela já começa a liberar o glúten. E aí quando a gente bate, você já ouviu alguém falando assim? Olha, não pode bater muito a farinha, se você bater muito a farinha, né, vai ativar o glúten. A gente não quer uma massa dura, a gente quer uma massa fofa. Então, a partir do momento que você bate a farinha com a manteiga, os grãozinhos da farinha, eles vão se envolvendo com a gordura. E aí, quando você adiciona o líquido, né, não forma o glúten, demora muito mais tempo para formar o glúten. O que acontece, tá? Quando você bate pelo método cremoso reverso, o que vai acontecer? Qual é a característica que vai dar para sua massa? Ela vai ficar mais densa, ela vai ficar mais firme do que se você batesse pelo método cremoso tradicional. Pô, Nina,
E para que raios eu quero uma massa mais dura, mais densa? Por exemplo, você vai fazer um bolo esculpido e você tem uma massa amanteigada que é muito maravilhosa e ela é uma massa fofa. Só que você precisa de uma massa firme, você precisa de uma massa que você consiga fazer recortes. Pau! Usa método cremoso reverso. Os mesmos ingredientes da mesma maneira, só que você começa batendo pela manteiga e farinha. Nina, vou bater com um batedor normal de globo? Não, que é esse aqui, ó. Vou bater com esse batedor aqui, começar o método reverso com esse batedor? Não. Esse batedor, gente, qual é a função dele? É trazer ar para dentro da sua receita. Quando a gente começa a bater ele aqui, ó, manteiga e açúcar, o que a gente quer? Ar. A gente quer muito ar. Quanto mais ar dentro da nossa mistura, mais fofo vai ficar o nosso bolo, né? Tem a reação, aquela ação mecânica de poder ter o crescimento da massa do bolo. Então, pelo método reverso, quando você for bater, você bate com a pá, tá? Você não vai bater com essa, porque a gente não quer ar, a gente só quer misturar. E a função da pá, do batedor pá, sabe qual que é a pá? Normalmente é um triângulo assim, né? Esse da pá a gente só vai misturar. Tudo bem? Essa parte aqui deu para entender? Vamos lá, então a gente já viu método cremoso reverso, a gente já vai falar sobre as massas aqui, tá? A gente vai falar sobre o método espumoso. O que é o método espumoso? O método espumoso é sempre aquela massa que a gente começa a bater a partir de espuma, né? A gente precisa fazer espuma. Como que a gente... Qual é a base? Ovo. São sempre os ovos. Então, como que a gente começa aí Como que a gente começa aí esse nosso método espumoso? A gente bate os ovos, pode ser os ovos inteiros, pode ser só a clara em neve com açúcar, né? Pode ser... Aí, tudo bem, indiferente. E ó, só uma dica aqui pra vocês. Se você bater os ovos inteiros com o açúcar, ele vai ficar de uma maneira, vai ter uma característica. Se você bater a clara em neve com o açúcar e depois ir misturando aos poucos a sua gema, vai ter outra característica, tá? Então, o que é legal disso tudo, de você entender isso tudo que eu tô falando? Teste na sua casa. Vai fazer uma massa? Experimente fazer com vários métodos, né? Experimenta fazer com métodos diferentes. Né? Então, hoje eu vou bater com os ovos, todos os ovos e o açúcar. Vê o resultado. Amanhã, anota. Amanhã eu vou bater só as claras em neve com o açúcar e depois eu vou adicionando um pouquinho da minha gema. Você vai ver que tem características muito diferentes. Tudo bem? Método espumoso, então, é uma massa que você vai dar volume, né? Quando você bate os seus ovos aqui dentro, você vai batendo até que ele cresça, né? Ele dobra de tamanho. Pode ver em todas as receitas. Bata os seus ovos até que ele dobre de tamanho, né? Por quê? Porque vai entrar ar para dentro da sua massa, beleza? São massas mais aeradas e mais esponjosas. A gente já vai falar sobre isso um pouquinho mais quando eu falar sobre as massas para vocês. Tudo bem? Tem também o método por adição ou o método direto. Bolos da vovó, né? Método por adição ou método direto são os bolos da vovó, que a gente não precisa de aeração nenhuma, a gente não vai ter creme nenhum. Normalmente a gente faz o quê? Bate na mão, né? Ou bate no liquidificador. Por exemplo, um bolo de cenoura. A gente bate no liquidificador porque a gente precisa triturar toda a cenoura, né? E depois a gente vai adicionando o restante dos ingredientes. Ou sei lá, um red velvet também é uma massa por adição, né? Sei lá, bolo de fubá, bolo de goiabada, todos esses bolos da vovó são feitos método por adição ou método direto, que você simplesmente pega a sua massa, mistura ali, né, no seu fouet e tá tudo certo e tá tudo tranquilo. Tudo bem? Ela é uma massa pesada, ela é uma massa mais pesada, certo? Ela é uma massa muito úmida, por quê? Normalmente, esses bolos da vovó, esses bolos por método de adição ou método direto, eles vão muito óleo, tá? Eles vão muito óleo. Pera pra pensar um bolo aí de cenoura, por exemplo. Ai, vai um copão de óleo, né? Então, o óleo traz muita umidade pra dentro da sua massa, né?
Só que também é uma massa pesada e ao mesmo tempo é uma massa macia. Então quando você vai comer um bolo de fubá, quando você vai comer lá o seu bolo de cenoura, você vê que ele é uma massa macia, porém pesada, né? É uma massa mais pesada, mas ao mesmo tempo é muito úmida. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Beleza? Até aqui todo mundo entendeu? Aqui vocês têm alguma dúvida sobre os tipos de método? Gente, é isso aqui que comanda o resultado final do seu bolo. É isso aqui que comanda o resultado final. Então, dependendo da forma que você for fazer, você vai ter um resultado ou outro resultado no seu bolo. Tá certo? Tudo bem? Tranquilo aqui? Tranquilo. O povo tá quietinho hoje. Meu Deus do céu, o povo tá quietinho aí. Olha, todo mundo quietinho. Então, vamos lá. Vamos começar a falar aqui sobre as nossas massas, tá? E aí eu vou entrando um pouquinho mais nos métodos para que vocês possam ter esse entendimento, beleza? Primeira massa que eu separei aqui para vocês, pandeló. O pandeló, gente, vamos ver se vocês estão espertos. Ele é feito através de qual método? Deixa eu pôr a cabeça aqui para tampar. Vamos ver se vocês estão espertos aí. O pandeló, ele é feito a partir de qual método? Gente, não precisa tirar foto da folha, não se preocupa, isso tudo vai estar lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Finalizou a aula, vocês vão ter, eu tiro foto aqui e coloco lá no grupo do WhatsApp para vocês, tá bom? Não se preocupem com isso. Escutem o que eu tenho para falar, anotem, marquem direitinho para vocês poderem fazer testes aí na casa de vocês depois, combinado? Ou na cozinha de vocês, tá bom? Bom, ninguém respondeu. Acho que espumoso, a Vivi colocou, método espumoso. Ah, agora sim, tem um delay aqui. Meire, método espumoso, isso mesmo. Isso aí, gente, método espumoso, tá? O pandeló, gente, qual que é a base do pandeló? Quais são os ingredientes do pandeló? Ovos, açúcar e farinha. Esse é o pandeló tradicional, tá? Que é esse aqui que eu assei pra vocês. É o pandeló tradicional. Ovos, açúcar e farinha. Nina, não vai fermento nessa massa? Não, gente, não vai fermento nessa massa. Por quê? Porque como a gente começa pelo método espumoso, né? A gente começa a agregar ar, a gente vai lá e coloca ovos, põe pra bater os ovos, pá, pá, pá. A gente tá agregando ar. Depois a gente coloca o açúcar, pá, 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 pá. Vai agregando mais ar, né? Acontece uma ação mecânica, que é através dos ovos. Então ele cresce, olha o tanto que ele cresceu, gente. Aqui não tem fermento nessa massa. Não tem fermento, né? E aí depois você só vai acrescentar a farinha peneirada. Qual é o cuidado que você tem que ter? Na hora de você adicionar a farinha, não tacar a farinha de uma vez. Então você vai colocando a farinha peneirada aos poucos. Uma pausa. Nina, por que a gente peneira a farinha? Por que a gente peneira a farinha? Na verdade, a gente peneira a farinha para tirar toda a sujeira, se for uma farinha, né, que não for tão premium, a gente para tirar impurezas ou alguma pedrinha ou alguma pelotinha que tenha, tá? E também para soltar os grãos, né? Às vezes ela fica muito compactada ali no pacotinho e fica muito tempo sem usar. E aí a gente solta os grãos, a gente faz assim para soltar os grãos, para trazer mais leveza. Nina, isso sempre funciona? Nem sempre, né? Porque a partir do momento, se você pôr a farinha lá e você peneirou, toma um maior cuidado para trazer leveza para sua farinha, e aí você vai lá e bate na sua batedeira, acabou. Não tem mais leveza nenhuma, né? Você já acabou com tudo isso, tá? Então você tem que tomar esse cuidado aí de peneirar e ir colocando aos poucos a sua farinha, tá certo? Quais são as características de um pandeló? Gente, para quem não conhece, isso aqui é um nivelador de bolos, tá? É uma ferramenta indispensável para quem quer fazer bolo assim que fique bonito por dentro, né? Eu costumo dizer que nada mais legal do que o cliente olhar o seu bolo, ver seu bolo lindo, maravilhoso, na hora que ele cortar uma fatia, ele olhar aquelas camadas perfeitas de massa, camadas perfeitas de recheio. Então a gente tem que ter esse cuidado, além de apetitoso por fora, ele tem que estar apetitoso por dentro também, tá? Então eu sempre uso. Como que eu corto? Só uma dica extra aqui. Como é que eu corto, né, a minha massa com esse nivelador? Seguro com a minha mão aqui,
Ó, e eu vou girando, tá? Eu vou girando, ó. Nunca, se eu for de uma vez, ele corta, então eu venho girando. Se eu tentar fazer isso aqui de uma vez, eu quebro o bolo e rasgo o bolo. Gente, esse aqui, ó, é o pandeló. Olha como ele é, gente, olha isso, ó. Ele é uma massa fofa, ele é uma massa, olha isso, super, super fofa. Ele não tem estrutura nenhuma. Confeiteiras que já trabalham com bolo de pasta americana, né? Eu sei que às vezes a gente escuta, ai, mas eu quero um bolo bem molhadinho, eu quero um bolo assim, eu quero um bolo assado. O que acontece? As pessoas estão acostumadas a comer uma massa de pandeló, padaria, mercado, esses lugares que os bolos são mais em conta, com certeza são massas feitas com pandeló, tá certo? É uma massa que ela recebe muito bem a calda, então você pode colocar a calda nela tranquilamente, que ela recebe muito bem a calda. Só que ela é uma massa que ela não tem estrutura nenhuma para fazer um bolo alto, por exemplo. E o que acontece? Às vezes a pessoa quer baratear a massa do bolo dela, ou a pessoa, por falta de conhecimento mesmo, quer fazer, né, o bolo com a massa de pandeló, porque já conhece, porque eu sempre fiz a minha massa de pandeló. Se você for fazer um bolo com, 2 andares, um bolo acima de 10 centímetros de diâmetro, já não é recomendado você fazer com uma massa de pandeló, tá? Por quê? Ela não tem estrutura nenhuma. E aí o que acontece? O bolo racha, o bolo, né, ele dá uma afundada. Já vi alunas minhas que fizeram bolos com massa de pandeló e o bolo soltou da blindagem de cima porque o bolo minguou dentro. Ela não aguenta nem recheios mais pesados, recheios mais densos, por exemplo. Então o que é gostoso? Essa massa aqui, ela é uma massa gostosa por quê? Cara, essa massa ela é muito gostosa para você poder fazer um bolo geladinho de morango, um bolo com um creme e um abacaxi, deixar ele bem molhadinho, ele recebe muito bem uma boa calda, bolos baixos, tipo torta, sabe esses bolos que você encontra na padaria? Bolos na Sodier, por exemplo, as massas de bolo da Sodier, elas são feitas com uma massa pandeló, né? Então elas são massas leves, massas aeradas, massas mais elásticas, né? Então ela é maravilhosa para você fazer bolinho em casa, né? Para você fazer aqueles bolinhos baixinho, que vai o creme e tal, molhar bastante, aí beleza, show. Nina, mas essa é uma massa legal para você fazer um bolo de pasta americana, por exemplo? Não é uma massa boa para você fazer de pasta americana, porque senão acontece o que eu já falei para vocês, a sua massa vai rachar, né? Ela não vai ter estrutura nenhuma para você poder suportar. E ela é uma massa, gente, que ela não tem gosto. Então você precisa trazer sabor aí no recheio, trazer sabor na calda, trazer sabor, sei lá, com frutas, né? Para que você possa usar essa massa, tá bom? Ó, então ela é uma aqui ela não tá densa porque ela tá, o que tá segurando ela é o meu papel manteiga, tá, gente? Então vocês viram que, ó, massa de pandeló é uma massa bem fofa que a gente começa a fazer a partir do método espumoso, tá? Ainda no método espumoso, gente, que o método espumoso tem bastante. Ainda no método espumoso, ainda no método espumoso, a gente tem a genoise, né? O que é a genoise? A genoise eu não uso aqui, dificilmente eu uso essa massa. É uma massa maravilhosa para rocambole, por exemplo. Por quê? Porque ela é uma massa muito elástica. Então você consegue girar o rocambole. Vocês já viram? Você consegue girar o rocambole numa boa, porque ela aguenta. Qual é a diferença do pandeló para a massa genoise? Alguém sabe aqui? Qual é a diferença do pandeló para a massa genoise? A única diferença é que você adiciona um pouco de gordura, né? Você vai vir com um pouco de manteiga derretida, né? Uma quantidade menor, não que chegue a uma massa amanteigada, a quantidade de uma massa amanteigada. Isso aí, Ana, isso aí. Muito bom. Não que chegue a quantidade de uma massa amanteigada, mas você vai adicionar um pouquinho de manteiga derretida nessa sua receita. Uma manteiga clarificada. O que é uma manteiga clarificada? O pessoal pega a manteiga, coloca lá na sua panela, deixa em fogo bem baixinho,
baixinho, deixa ela apurar lá, depois vai virar uma crostinha em cima, uma natinha. Você tira essa nata de cima da manteiga, né? E aí você vai ter o melhor da manteiga ali. E aí o pessoal acaba usando com aquilo também. Tudo bem? É uma massa baixa, né? Pra você fazer bolinhos baixos, bolinhos baixinhos, ou você fazer rocambole, que vai ficar maravilhosa. É uma massa super elástica, de novo, pra rocambole ela é a mais indicada. Tá, Nina, e pra recheios? A mesma coisa do pandeló, você precisa de recheios mais leves, recheios tipo cremes, mousses, chantilly, recheios leves que não vão pesar na massa. Agora você imagina eu colocar aqui numa massa de pandeló, por exemplo, um ganache, um monte de ganache, dá uma olhada, gente. A massa não aguenta, e aí você coloca ganache, massa, a massa ela não vai aguentar, né? E aí, ó, ela vai afundar, ela vai ficar prensadinha e vai perder toda a estrutura, né? A pouca estrutura que ela tem. Tudo bem? Beleza. Em seguida disso, a gente vai vir pra massa chiffon. A massa chiffon, gente, ela também é um método, ela é feita a partir do método espumoso, tá bom? Qual que é a base da massa chiffon? A base da massa chiffon é o óleo, tá? É uma massa que já tem um pouco mais de estrutura, ó. Fiz essa massa aqui, essa é a minha massa chiffon, ó. Ela é fofa, não sei se vocês conseguem ver, mas ela é uma massa fofa. Antes de eu começar a falar da massa chiffon, deixa eu falar sobre essa barriga aqui, né? O porquê que o bolo dá essa barriga, Nina, por exemplo. Eu fiz a massa manteigada, eu fiz o pandeló, ela não deu barriga, retinha, né? Fiz a massa manteigada também, retinha. Nina, por que meu bolo fica dando essa barriga, Nina? O que acontece? Isso aqui, gente, podem ser duas coisas, não. Isso aqui é o seguinte, forno muito alto, tá? Quando você tá com o seu forno muito alto. Todos os meus bolos eu asso em 180 graus, a maioria deles, é um ou outro que a gente muda. Esse forno novo que eu comprei, eu não consigo assar nada em 180 graus porque o meu forno apaga. Então eu tô assando eles a 230 graus. Então olha só como ele tá muito mais alto, né? E aí qual que é a tendência? A tendência é ele crescer muito mais e aí ele vira esse vulcãozinho. Ah, Nina, mas eu não ligo de dar barriga. Gente, tem que ligar, porque isso aqui é desperdício de massa. O que você vai fazer com essa barriga? Você não faz nada, isso aqui você tá desperdiçando massa, tá? Então toma cuidado com o seu forno, vê se tá regulado direitinho, se não abaixa um pouquinho do seu forno, para que você não tenha esse desperdício de massa. Ai, Nina, mas aqui em casa todo mundo come. Mas, a partir de agora, você está nas aulas de esquenta da Jornada Confeiteira de 5 a 20 mil, versão Black Friday. O que significa? Que você está olhando para o seu negócio como uma confeiteira. Acabou esse negócio de, ai, meu filho come, ai, a gente come aqui, ai, meu filho abre a lata de leite moça e come metade. Acabou. A partir de agora, a gente tem que começar a pensar como confeiteiras, como uma empresa mesmo, né? É engraçado que muita gente entra para confeitaria pensando numa renda extra, né? Ai, não, mas é só para ajudar, ou não olha a confeitaria como um bom emprego. Eu conheci confeiteiras que têm vergonha de falar que são confeiteiras. Eu tenho vergonha de falar que eu faço bolos. E eu vou falar a verdade pra vocês. Por muitos anos eu também tinha vergonha. Eu chegava nos lugares, qual que é a sua profissão? Eu sou médico, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que, eu faço bolo. E vou falar uma coisa pra vocês até hoje, tá? Hoje é muito diferente, eu lido com isso muito diferente. Mas eu moro num lugar onde tem muita gente bacana. E as pessoas têm empregos assim, tipo médicos, advogados e não sei o quê. E aí quando as pessoas perguntam, né, o que eu faço, eu tiro um sarro, eu brinco, eu faço bolo, né? E pra mim hoje é o maior orgulho, o maior prazer poder falar, eu faço bolo. Porque lá atrás eu tinha vergonha. Lá atrás eu morria de vergonha. Mas hoje eu entendo que é um negócio rentável, que é um negócio que você pode faturar entre 5 e 20 mil tranquilamente todos os meses. É um negócio que vai te fazer realizar os seus sonhos assim como qualquer outra profissão, né? E muito mais, a gente tem muito mais vantagem.
A gente tem muito mais vantagens. Por quê? Porque a gente pode começar trabalhando de casa, cuidando dos nossos filhos, né? Com aquilo que a gente tem, começando com pouco. Então a gente tem muito mais vantagem, tá bom? Essa aqui é a massa chiffon. Eu vou cortar ela para vocês poderem ver, ó. Nina, a massa chiffon. Eu amo a massa chiffon, tá, gente? Ela é riquíssima, riquíssima. A massa chiffon, ela é uma massa mais... Ela é fofa, ela é uma massa fofa. Só que ela é uma massa muito úmida. Dá uma olhada, vê se vocês conseguem ver, ó. Só de eu apertar no meu bolo, olha aqui a umidade que dá nos meus dedos, né? E ela é uma massa muito gostosa. Ela vai pra geladeira, ela é perfeita para fazer bolos de chantilly. Nina, eu consigo fazer bolos de pasta americana com essa massa? Sim, você consegue. Desde que seja um bolo, por exemplo, de um andar. Vai de no máximo 10, 15 centímetros de altura, no máximo, estourando. Porque ela tem as limitações dela também. Então, se a gente for ver aqui, ó, ela é uma massa úmida. Ela é uma massa que tem um sabor marcante. Gente, se deixar a massa chiffon, eu vou comendo, eu sou apaixonada. Ela tem um sabor marcante. Ela é uma massa macia e ela é uma massa fofa, tá? E ela suporta recheios mais densos, recheios tipo brigadeiro, recheios tipo ganache, diferente, por exemplo, de uma massa de pandeló. Se você for colocar aqui uma massa de pandeló, ela não vai suportar, ela não vai aguentar. Tá certo? E eu tô falando do pandeló ali com os 3 ingredientes, tá, gente? Porque muita gente vem e fala assim, eu faço meus bolos com pandeló. Aí eu vou olhar a receita e não tem nada de pandeló, né? Já adicionou um monte de coisa. Nina, essa massa aqui, ela é feita com óleo, certo? Posso trocar ela, por exemplo, por manteiga? Sim, você pode trocar os tipos de gordura, só que você vai ter um resultado diferente também nessa massa. Você vai ter, aí é outro resultado que você vai ter. Nina, minha massa chiffon leva água, posso trocar por leite? Pode, você pode trocar por leite, só que você precisa entender algumas coisas. Por exemplo, a água, quando ela entra numa receita, ela entra somente como líquido. Tá? Ela só entra como líquido, ela é inodora, né? Ela não tem sabor, não tem nada, não tem gosto, tem nada, né? Então ela só entra como líquido. Se por acaso você for trocar por leite, posso trocar? Pode trocar, só que o que você precisa entender? O leite tem proteína, o leite tem gordura, o leite tem sabor. O que vai acontecer? Você vai alterar a sua massa. Nina, vai ficar ruim? Talvez não, ou melhor, acho que não, né? Por que é tão legal você também saber sobre os ingredientes? Para que você possa fazer essas trocas. Vamos falar aqui rapidinho, por exemplo, do açúcar. Nina, eu não tenho açúcar cristal, eu não tenho açúcar refinado aqui. Posso fazer com açúcar cristal? Pode, gente, pode, a mesma quantidade. Só que o que vai acontecer? O seu açúcar cristal, ele vai demorar um pouco mais para poder se dissolver. Você pode, inclusive, pegar esse açúcar cristal, bater ele no liquidificador, que ele vira o refinado, né? E aí você vai manter a mesma coisa. Nina, poderia trocar o açúcar refinado por um açúcar demerara? Pode trocar a mesma quantidade, só que o que vai acontecer? A coloração da sua massa vai mudar. Nina, posso trocar o açúcar refinado por um açúcar mascavo? Claro que pode. Inclusive, em bolos de massas de chocolate, quando você bate com o açúcar mascavo ele traz muito mais intensidade, muito mais sabor para o seu cacau, né? Ele predomina muito mais o sabor do chocolate. Só que o que vai acontecer? Vai mudar coloração, vai ficar, o açúcar mascavo é um açúcar escuro, ele não vai ficar branquinho assim desse jeito, tá? Então só pra gente falar aqui, Nina, esse bolo, dá pra fazer bolos de pasta americana com massa chiffon? Sim, dá pra fazer bolos de pasta americana com a massa chiffon, desde que sejam bolos de um andar, tá? E que não sejam tão altos, tipo, no máximo tão altos, né? 15 centímetros é um bolo alto, mas ele ainda aguenta, tá? Agora, se você for fazer, por exemplo, um bolo de 2 andares, pô, aí já não aguenta, né? Ele já não tem estrutura suficiente para aguentar um bolo de 2 andares. Então, por isso que é gostoso você saber sobre isso, você conhecer as suas massas, tá bom?
Outra coisa, gente, pode umedecer tranquilamente a massa chiffon, só que você não pode umedecer muito, porque senão ela despenca, tá? Então, por exemplo, uma massa, um pandeló e uma massa chiffon, gente, o pandeló recebe muito melhor uma dose de calda, tudo bem? Beleza? E é um bolo que, por isso que eu falei no começo de você fazer esse bolo, por exemplo, levar pra geladeira, entendeu? Porque ele é um bolo que vai pra geladeira, ele é feito com óleo. O óleo, tanto na geladeira quanto fora da geladeira, ele continua líquido. Então ele não é uma massa que vai mudar a textura dele por conta da geladeira. A textura, ele vai ficar mais firme? Claro, ele vai ficar um pouco mais firme, mas a textura dele combina tranquilamente. Eu faço bolo de 2 andares e nunca tive problema. Márcia, maravilhosa, maravilhosa. Eu sou uma professora de confeitaria, eu não posso ser hipócrita de vir aqui e falar, não, gente, faz. Eu também faço massa do bolo de 2 andares com massa chiffon, tá, gente? Eu também faço. Só que eu já conheço as técnicas, eu conheço a limitação da minha massa, eu conheço a limitação de caldo, eu conheço quais recheios eu posso usar. Como eu tô aqui ensinando as pessoas sobre massas, eu não posso pegar e falar, não, gente, vai lá, faz um bolo de 2 andares, assim, assim, assado, sendo que a pessoa não tem conhecimento nenhum, né, sobre massas, sobre técnicas, sobre recheios. Então eu preciso, gente, ser coerente. Tudo que eu ensino aqui pra vocês, eu preciso ser coerente, tá certo? Existem massas melhores para fazer bolos de 2 andares, existem massas melhores para fazer bolos esculpidos, existem massas melhores para fazer outras coisas. Ah, Nina, mas não dá? Eu conheço gente que faz bolo com pandeló de pasta americana e dá tudo certo, maravilhosa, tudo bem, ela já conhece a receita dela, conhece as limitações dela. É a melhor massa para fazer? Não, não é a melhor massa para fazer, tá bom? Tudo bem? Deu para entender? Então, quando eu venho falar para vocês, tanto que vocês podem ver eu falando, ai, olha, nunca é proibido você fazer um bolo de 2 andares com massa chiffon. Não, gente, eu não vou falar que é proibido porque eu também faço. Eu também faço. Só que eu ensinando vocês, eu não posso dar de doida, tá? Eu não posso dar de doida e falar, não, vai lá e faz. Aí o bolo vai dar errado, aí não vai aguentar, não vai cair. E o que acontece, gente? Eu sei disso, porque, cara, eu recebo isso direto no meu direct. As pessoas querem encharcar a massa do bolo, porque o cliente vem e fala, olha, eu quero um bolo molhadinho, eu quero um bolo não sei o quê. E aí você não tem, eu não posso falar palavrão, mas você não tem suficiente para falar não, para explicar para o seu cliente. Uma das coisas que vocês esquecem é que vocês são os experts naquilo que vocês fazem. E às vezes o medo que vocês sentem, o cliente capta na hora. O cliente sabe na hora se você sabe o que você está fazendo ou não, né? Então, quando o seu cliente chega, Nina, qual óleo você usa? Você pode usar o óleo que você quiser, óleo de girassol. Óleo de girassol é sempre melhor, né? Porque os outros óleos, os outros óleos, eles têm um sabor muito marcante, muito intenso, tá bom? Mas aí fica a seu critério. Gente, outra coisa que vocês, antes de eu falar da massa amanteigada, outra coisa que vocês precisam saber, que é muito importante, quando eu venho aqui falar pra vocês, é porque eu realmente quero que vocês se tornem empresárias no ramo da confeitaria artística. Massas, vocês vivem me perguntando, eu posso usar manteiga, posso usar isso, posso usar aquilo outro? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês precisam fazer a parte de precificação do bolo de vocês. E entender o que é que vocês estão oferecendo para o cliente de vocês, o que o cliente de vocês está querendo. Pode baratear essa massa? Vou perder qualidade? Não vou? Onde que eu posso baratear? Às vezes você, troca, sei lá, pelo açúcar. O açúcar cristal é mais... Não sei, tá, gente? O açúcar cristal é mais barato que o açúcar refinado. Eu vou comprar açúcar cristal, eu consigo baratear a minha massa. Sempre que a gente consegue baratear o nosso preço, o preço do que a gente faz, é lucro, é o que entra a mais, tá? Vai ficar a mais lá.
Então, pô, você faz uma receita, você vende um bolo lá, eu não vou falar sobre precificação hoje, tá? Mas você vai vender um bolo, R$100. Você sempre que você gastou R$70 para poder fazer esse bolo. E aí você consegue mexer nos ingredientes, você consegue entender os ingredientes e falar, cara, eu consigo mudar para isso, eu consigo mudar para aquilo, não vou perder sabor. E aí você consegue baratear a sua massa. A gente vai ter aula de precificação também aqui na jornada e não vai ser hoje, tá bom? E aí vocês vão aprender a precificar o trabalho de vocês. Tudo bem? Gente, para quem tá chegando agora, quem é novo aqui, eu sou uma professora de confeitaria um pouquinho diferente. Eu nunca vou vir aqui falar somente sobre técnica. Peraí, eu uso margarina na minha massa amanteigada, Nina. Isso tá certo? Não tem problema na massa. Gente, não tem certo ou errado. É isso que vocês precisam entender. Vocês têm massas diferentes. E ponto. Vocês têm massas diferentes. Você tem massa com sabores diferentes, com texturas diferentes, mas isso não significa que vai ficar ruim ou que vai ficar bom, tá bom? Então, isso que vocês precisam entender. Só isso. Os bolos, eles vão ficar com características diferentes dependendo da forma que a gente produz eles, tá? E pra quem tá chegando agora, eu sou uma professora, como eu tinha falado, eu sou uma professora diferente. Por quê? Porque eu não vou vir aqui só ensinar sobre técnica, eu não vou ficar vindo aqui só enfiando vocês modelagem. Eu sei que vocês amam, né? Quem aí ama modelagem? Eu não vou ficar só enfiando modelagem em vocês. Sabe por quê? Porque só modelagem não vai fazer vocês faturarem entre 5 e 20 mil reais. É muito mais do que modelagem. Você precisa, antes de qualquer coisa, mudar aqui a sua cabeça, entender que você precisa olhar para seu negócio como um negócio. O que eu preciso fazer, né? Eu vejo tanta confeiteira falando assim pra mim, ai, Nina, puxa vida, eu não ganho dinheiro, ai, confeitaria não dá dinheiro. Pô, como é que confeitaria não dá dinheiro? Se tudo que eu tive na minha vida foi através da confeitaria. E eu sei que vai ter gente que vai falar, mas agora ela dá aula. Eu comecei a dar aula, gente, faz o quê? 2 anos? Tudo que eu tive, se você acompanhar a minha vida inteira, tudo que eu tive a minha vida inteira, eu construí um ateliê, né? Eu tinha uma equipe de funcionários enorme, a gente atendia muita gente. Tudo que eu tive foi através da confeitaria, vendendo bolo. Então, não me venha com esse papo. Só que o que acontece? Eu sempre fui empreendedora. Eu sempre olhei para o meu negócio como um negócio. Então, eu tenho que precificar? Vou precificar. Eu tenho que fazer divulgação? Vou fazer a divulgação. Não é só a receita. Se você tá aqui só pela receita, cara, isso não é para você. Isso não é para você. Se você tá aqui pensando só em modelagem, dificilmente você vai faturar entre 5 e 20. Entende? É muito mais do que isso. Até, inclusive, durante todas essas aulas de esquenta, vocês sabem que eu sempre venho aqui e gosto muito de mostrar depoimento das minhas alunas, né? Eu tenho muitas alunas, muitas águias. Eu chamo as minhas alunas carinhosamente de águias, né? Porque elas têm, depois que elas entram para a formação para cake designer, elas têm visão de águia. A gente enxerga coisas que a gente não enxergava lá atrás. A gente age diferente, a gente age como uma águia, né? Certeiro, a gente vê qual que é o nosso propósito, é aquilo lá. Então a gente, né, vai montar a estratégia para poder chegar no resultado que a gente quer. Então eu chamo as minhas alunas carinhosamente de águias. Então eu sempre gosto de vir aqui e mostrar depoimento delas, porque assim como vocês hoje estão me assistindo, muitas das minhas águias estavam no lugar de vocês, né, assistindo o depoimento de outras alunas, assistindo o depoimento de outras pessoas, né, vendo o resultado de outras pessoas, e aí assim que elas entraram na formação para Cake Designer, elas tiveram o próprio resultado delas. E eu vou mostrar para vocês porque elas são o meu maior orgulho. Gente, olha o que uma luz faz. Luz sem luz. Mas é isso, meu computador tá aqui, gente, ó, meu computador tá aqui, então eu tenho que vir aqui para mostrar para vocês. E, gente, numa boa, eu sei que na maioria das vezes as pessoas, sempre que a gente vai passar depoimento, as pessoas saem. Só que é tão gostoso você torcer pelo outro e você ficar feliz com a conquista do outro. E ao invés de você ficar com um sentimento de talvez inveja ou talvez raiva, ai, por que ela conseguiu e eu não consegui? Não, cara, é você olhar e falar, como que eu vou conseguir chegar onde ela chegou? O que ela fez de diferente que ela chegou e eu ainda não cheguei, né? Então, é sobre isso. Vou mostrar pra vocês coisa mais linda desse mundo. Pera aí, gente, deixa eu pôr aqui pra vocês. Eu vou virar. Eu também
também nunca tinha feito, eu já tinha batido massa de bolo, mas eu nunca tinha feito um bolo, eu nunca tinha blindado um bolo e eu nunca tinha feito decoração em pasta americana, nada. Então, depois, se vocês quiserem dar uma olhada no meu Instagram, a partir do primeiro bolo que eu fiz, e como eu tô hoje. Quem nunca fez bolo, é possível, é muito possível, porque eu nunca tinha feito nada. Vocês podem ver o meu primeiro bolo, olha só. Ah, meu Deus. Gente, a Carol... E eu nunca tinha feito nada. Muito legal, né? Deixa eu virar aqui. Pra quem não sabe, vou contar a história da Carol aqui rapidinho. Pra quem não sabe, deixa eu ligar os comentários. Pra quem não sabe, a Carol ela é mãe de uns amiguinhos dos meus filhos. E a gente morava em São Paulo, ambas, tanto eu quanto ela, né? Inclusive, as primeiras vezes que eu vim pra Bragança Paulista, eu vim pro sítio dela. Ela me convidou pra conhecer o sítio e a gente veio pro sítio. E ela lutava jiu-jitsu, ela era toda maluquinha e não queria saber nada com nada, nunca teve essa preocupação com dinheiro, com nada disso. E ela não trabalhava, né? Ela fazia uns bicos, fazia faxina e tal. E aí eu falei pra ela, Carol, eu tô precisando de uma pessoa lá na cozinha, você quer ir lá pra fazer uns bicos comigo? E ela decidiu, falou, topo, tá bom, Nina, eu vou lá fazer uns bicos. Então eu chamava ela de frila às vezes, pra poder fazer uns bicos lá no ateliê pra mim. Só que ela sempre ia, e eu sempre falava assim pra ela, Carol, vem trabalhar comigo, Carol, eu te contrato, vem, você fica sério comigo, eu te ensino a trabalhar. Não, Nina, não, isso daí não é pra mim, não sei o quê. Teve uma vez que a gente teve um problema lá no ateliê e a funcionária do atendimento, ela pegou muito mais encomenda do que a gente dava conta de fazer. E aí liguei pra Carol de frila e falei, Carol, preciso de você pra ontem, vem pra cá, não sei o que. Ela foi. E aí eu precisava de pessoas que fizessem as coisas de pasta. E eu falei, Carol, enche esses moldes, é só encher. Enche esses moldes pra mim, pra eu deixar as estrelinhas, eram umas estrelinhas. E aí você já vai me adiantar um lado pra caramba. Ela não conseguia encher os moldes, ela não conseguia mexer com a pasta. E ela falava, eu não gosto disso, isso aqui não é pra mim. Não, eu não tenho dom, eu não tenho talento pra isso. E aí hoje, Carol, gente, precisa ver os bolos mais maravilhosos do mundo que a Carol tá fazendo, né? A Carol já tá aí encaminhando pra faturar, né, entre 5 e 20 mil reais. Já aumentou o faturamento dela, ela não tinha faturamento. Era do zero. Hoje ela já montou a cozinha dela lá na casa dela, no sítio. Então e tá vendendo, né? Isso que é o mais importante, certo? Vamos lá, deixa eu falar. Ó, só lembrando, a gente vai falar sobre a massa amanteigada agora. Só lembrando que amanhã a gente tem aula sobre ganache. É uma aula muito legal, tá? Eu vou comprar amanhã creme de leite fresco, vou comprar nata, vou comprar todos esses cremes de leite para vocês entenderem de vez, né, como produzir um ganache, tá certo? Vamos lá, gente, para nossa última massa, que é a nossa massa amanteigada, tá? Gente, a minha massa, lembra que eu falei que ela tava a 230 graus no forno? Eu esqueci. Fui lá embaixo pegar isso aqui no carro e deixei ela assando e aí ela deu uma leve dourada, né? Tanto que vocês podem ver que a borda dela tá bem torradinha. Tá vendo? Ó, ela tá bem farelenta. Esse é um dos motivos para a massa ficar farelenta, ó, em volta. Por quê? Tempo de forno demais, tá? E lembrando que a gente não unta as laterais da forma, certo? Eu uso papel manteiga, mas se você quiser, você pode usar papel toalha. Se você quiser, você pode untar com manteiga e farinha, tá tudo bem. Ou só com manteiga, tá tudo bem, tá? A gente não unta as laterais. E olha como é que sai lindão os bolos, ó. Olha como é que eles saem lindão, ó, tá vendo? Sem untar as laterais. O que acontece quando você unta as laterais da sua massa? Seu bolo tá crescendo assim, retinho, bonitinho. Aí você unta as laterais, o seu bolo começa a fazer isso aqui, ó. Ele vira um cone, tá vendo? Ele vira um cone. E aí não fica bom, né? E às vezes você não sabe por que isso tá acontecendo. Então é porque você está untando a lateral. Não precisa untar a lateral, tá certo? Então vamos lá. Aqui eu tenho a minha massa amanteigada. Ela é uma massa muito mais firme, muito mais estruturada, rica em sabores, né?
O cheiro dela é diferente, o sabor dela é diferente. Ela é uma massa que derrete na boca. Ela é feita com manteiga. Gente, se você pegar a manteiga e colocar na geladeira, a manteiga fica dura, né? Se você colocar fora, ela fica cremosa, tá? Então a massa amanteigada é a mesma coisa. Por que que ela é a nossa favorita para usar em bolos de pasta americana? Os nossos bolos de pasta americana não vão para geladeira. Eles não precisam de geladeira. Depois que ele tiver montado e blindado, acabou. Ele não vai mais para geladeira. Não tem porquê você colocar ele na geladeira, tá certo? Então ele pode ficar 2, 3, 4, 5 dias tranquilamente fora da geladeira. E o que é legal dessa massa? Como ela não vai para geladeira, ela fica uma massa macia, ó, ela fica uma massa super estruturada, ó, ela é uma massa mais densa, mais firme, ela fica uma massa super estruturada e ela fica uma massa que derrete na boca, uma massa bem saborosa, tá? Lembrando, gente, aqui é só um detalhe, tá? Manteiga é um condutor de sabor, tá? Então tudo que você adicionar nessa massa extra vai dar muito mais sabor, muito mais intensidade ainda pro sabor da sua massa, tá bom? Então olha, só para vocês verem como ela é uma massa muito mais firme. Então você vai fazer um bolo aí, sei lá, com 4 camadas de massa, 3 camadas de recheio, maravilhosa. Ela é uma massa que vai aguentar. Ela vai pra geladeira, ela vai, né, pra você prensar ela. Prensar que eu falo é só montagem, tá? Eu não prenso bolos. Você vai fazer a montagem da sua massa, você vai colocar ela na geladeira, então ela vai aguentar. Você pode fazer um bolo de altura dupla. Tu pode fazer um bolo desse tamanho assim, ó, desse tamanhão, que ela vai aguentar com certeza. E ela vai agregar muito mais em questão de sabor com a sua massa, em questão de sabor com o seu recheio, desculpa, com o seu recheio. Ó, só de falar... Deixa eu ver um negócio. Essa aqui não tem cheiro e não tem gosto de nada, que é o pandeló. Gente, vamos lá. Massa pandeló. Não tem cheiro e não tem gosto de nada. A massa chiffon, ela precisa de alguma coisa, de algum agente para poder trazer mais sabor para ela. Ela é uma massinha sem graça, gostosa, fofinha, mas ela precisa de algum agente para trazer ainda mais sabor. A massa amanteigada, é sério, gente, é muito diferente. Assem na casa de vocês as 3 massas, é muito, muito diferente. Então ela é a massa assim perfeita para você fazer os seus bolos de pasta americana. Quer dizer então, Nina, que é só qual a altura da forma para assar massa amanteigada? Gente, todas as minhas formas... Deixa eu pegar uma forma aqui, peraí. Peraí, gente, segura aí. Peraí. Todas as minhas formas, todas, tá? Elas têm, olha que forma velha, elas têm mais ou menos 7 centímetros de altura. Eu não gosto de assar massa em formas muito altas. Por exemplo, uma forma de 10 centímetros de altura. Eu já não gosto. Por quê? Porque ela é uma massa mais pesada. E aí, o que acaba acontecendo com essas massas? Ela começa a encruar no meio, ou ela afunda e faz um buraco no meio. Ela fica muito tempo dentro do forno. Gente, se você divide a sua massa, coloca, né, várias massas baixinhas, você acha em 40 minutos. Se você colocar uma forma de 10 centímetros de altura, sei lá, às vezes você vai demorar 1h30 para assar um bolo. E o bolo não vai ficar legal do jeito que você gostaria, né? Ai, Nina, mas eu só tenho forma de 10 centímetros de altura. Tudo bem. Coloca um pouquinho menos de massa, não tem problema. Coloca só um pouquinho menos de massa na sua forma. Não enche ela, né, mais da metade. Porque conforme ela vai crescendo, principalmente massas líquidas. Principalmente uma massa chiffon, por exemplo. Se você for colocar uma massa chiffon, que é uma massa líquida, à base de óleo, vai com mais líquido, né, água. Se você colocar ela numa forma de 10 centímetros de altura, ela não tem força para crescer. Ela não tem força para crescer. A massa amanteigada, ela ainda vai, né, capaz de ir. Mas a massa chiffon não tem força. O que acontece? Ela murcha e ela afunda para dentro, acaba encruando toda a sua massa. Então eu sempre uso formas assim, ó, com 7 centímetros de altura no máximo. Tudo bem? Gente, espero que vocês tenham entendido, né, sobre todas as massas, sobre todos os métodos. Não é um
papo que todo mundo gosta, porque a maioria gosta mesmo é de receita, a maioria gosta mesmo é de modelagem, mas é um papo muito importante, porque para você ter um bolo perfeito, um bolo seguro, um bolo alto, você precisa começar a partir da sua massa. Não tem para onde fugir. Não adianta você ficar tentando pegar a massa pronta ou você tentar pegando qualquer massa, porque as coisas vão dar errado. Se você não usar a massa apropriada para você fazer isso, você tá correndo o risco de fazer um bolo e o bolo cair na mesa do cliente. Você tá correndo o risco de fazer um bolo e o bolo rachar e o bolo não aguentar no transporte, tá? Então, por isso é tão importante que você saiba exatamente quais são as massas, quais são os métodos, né? Os métodos de preparo, se você pode mudar, como é que você pode fazer para você trazer o melhor da sua massa. Nina, eu quero uma massa muito mais fofa. Você já sabe como é que você faz. Nina, eu quero uma massa muito mais densa. Pô, usa o método cremoso reverso, né? Então, você consegue brincar aí na sua cozinha e fazer a sua própria, até fazer a sua própria receita, né? Criar o seu próprio método, para que você tenha até esse diferencial, tá certo? Outra coisa que eu gosto da massa amanteigada, antes de finalizar, outra coisa que eu gosto da massa amanteigada, gente, é que você pode ter a massa amanteigada como base, tá? E ir mudando várias receitas. Você vai pegar sempre a sua massa amanteigada, ter ela como base e você vai mudando ali, né, os sabores da sua massa. Então, eu vou fazer uma massa de cookies, uma massa de não sei o que, uma massa mesclada, uma massa não sei o que lá. Então, você consegue ir mudando. Aqui a gente só falou sobre massas brancas, né? A gente só foi conversado sobre massas brancas. Nina, e se eu quiser uma massa de chocolate? Como que eu faço se eu quiser uma massa de chocolate? As minhas massas de chiffon, todas assam bem na forma de 10. Márcia, você é maravilhosa, Márcia. Eu fico muito feliz que as coisas dão certo pra você. Meu Deus do céu. Olha, eu fico muito feliz. Hoje a Márcia veio só pra pegar no meu pé hoje, né, Márcia? De novo, eu vou falar pra você, Márcia. De novo. Eu, como professora, eu não posso falar pras pessoas: asse uma massa chiffon na forma de 10. Você pode funcionar? Óbvio que pode funcionar. A cozinha é sua, as regras são suas, os métodos são seus. Você faz dar certo. Só que para quem tá começando, por isso que eu sou professora e provavelmente você não, né? Para quem tá começando, a gente tem que explicar o beabá e ir começando até que a pessoa se sinta confortável. É a mesma coisa que andar de bicicleta. Não vou jogar a mulher para andar de bicicleta, né, sem as rodinhas. Então, primeiro a gente começa, põe as rodinhas. Ficou muito boa? Ficou muito boa. Tira uma rodinha, vai na outra. Depois tira as duas. E aí, a hora que ela se sentir livre, vai testar. E é isso mesmo, Márcia. Tem que testar na casa, tem que fazer. Testa na forma de 10, testa na forma de 20, testa na forma que tu quiser. Beleza? Combinado? Vamos lá, referente à massa de chocolate, a gente só falou sobre massas brancas até agora, tá certo? Gente, caso você queira para massa amanteigada trocar pela massa de chocolate, na teoria você pode tirar 20% da sua farinha, tá? Você tira 20% da sua farinha e você acrescenta 20% de cacau. Lembrando que algumas receitas que você fizer isso, o seu cacau, lembrando que algumas receitas que você fizer isso, o seu cacau pode deixar a sua massa um pouco mais ressecada, porque o cacau ele tem esse intuito não, né, mas ele tem essa característica de absorver, né, toda a umidade da massa, tá? Então pode ser que a sua massa fique um pouco mais ressecada, beleza? Pode trocar por um outro chocolate, se você não quiser cacau 100%, você pode trocar por um chocolate, né, com menos proporção de cacau, beleza, tá tudo certo, tá bom? Então, você vai tirar 20% da sua farinha e acrescentar 20% de chocolate em pó ou cacau em pó para que você possa ter uma massa de chocolate. Então, você tem uma massa amanteigada maravilhosa, perfeita. Pô, precisa fazer de chocolate? Testa ela na sua casa, né? Testa ela e aí você vai conseguir ver se vai dar certo, porque você tá mudando um pouco da estrutura da receita. E aí você vai conseguir ver se vai dar certo ou se não vai dar certo. Tudo bem? Gente, seguinte. Amanhã tem aula sobre
sobre ganache, tá? A gente vai falar sobre ganache pra blindagem. Ganache, cara, ganache assim, branca. Eu até comprei o chocolate, deixa eu mostrar pra vocês. Já comprei tudo. Ah, não tá aqui. Chocolate branco, por que chocolate branco? Por que a ganache com chocolate branco fica mais mole, não fica? O que acontece? Então, na live de amanhã a gente vai falar sobre isso. Então, vai lá na bio, tem o linkzinho, ativar lembrete da aula, para que você apareça na aula e você entenda. Esse é um grande diferencial das confeiteiras hoje, né? É sobre você entender o porquê do que você tá fazendo. Não é só sobre você pegar a sua cozinha e fazer e pegar uma receita na internet e dane-se. Não, entenda o que você está fazendo, domine aquilo que você está fazendo, dê o seu melhor para aquilo que você está fazendo, seja profissional, né? Olhe para o seu negócio realmente como um negócio. E no dia 17 a gente vai ter a jornada confeiteira de 5 a 20 mil, né? Versão Black Friday. Então quem tem a intenção de virar águia, quem tá afim de virar águia, fica ligada, porque, vai rolar uma coisa que nunca mais eu vou fazer, eu nunca fiz e nunca mais eu vou fazer, tá certo? Acho que minha massa afundou porque não tirei 2. Eu não entendi, Vavá. Não entendi, meu amor. Não entendi a sua dúvida. Vamos fazer o seguinte? Vou sair daqui e vou abrir uma caixinha. Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Ah, entendi. Você não tirou, você acrescentou ainda mais, né? Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem me mandar lá na caixinha do direct. Acabando a live, a gente vai colocar lá nos grupos do WhatsApp o resumo. Vou tirar foto aqui das minhas placas, vou colocar lá no grupo para vocês, tá bom? E aí, se você quer pegar o resumo dessa aula, se você quer ter toda essa... Acho que lá tem receita também, vai ter as receitas e tal. É super simples, vai lá no link que tá na bio, pega o seu ingresso, clica lá, entrar no grupo do WhatsApp. Entrou no grupo do WhatsApp? Fica tranquila que a gente vai mandar o resumo de todas as nossas aulas de esquenta, tá bom? Gente, ai gente do céu, meu Deus do céu, ai Jesus do céu. Gente, a Márcia só deu o relato dela e ela super séria. Mas o mais empatia do que eu tenho, gente, eu sou a própria empatia em pessoa. Puxa vida. Eu sou a própria empatia, mas eu não critiquei ela, eu não falei nada. Falei maravilhosa e ela tá certa, tem que testar mesmo, tem que fazer e tem que ir lá e vai e faz. Tá bom? Gente, um beijo pra vocês. Fiquem calmos, relaxem. Nossa esquenta tá só começando. Tá tudo certo. E agora eu quero dizer uma coisa pra vocês. Eu tô calma, porque vocês não me viram um ano atrás, que eu era o cão. Aí eu era brava, gente. Eu era brava. Agora eu tô uma fofa. Tô maravilhosa agora. Tá bom? É assim mesmo que funciona. Gente, um beijo. Márcia, um beijo pra você. Gente, um beijo, boa noite. Amanhã a gente se vê às 20 horas de novo, tá bom? Na nossa aula de esquenta. Vejo todos vocês lá, hein? Beijo, gente. Tchau. Vai lá no link que tá na bio, já pega o seu ingresso, tá bom?